No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Onda Talks. Estamos começando aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre o Agosto Lilás e também, claro, sobre a Lei Maria da Penha, que completa 19 anos. Antes da gente começar nesse assunto especificamente, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo a gente no bom e velho radinho, no 106,3, você também pode conferir os nossos conteúdos nas mais diversas plataformas, viu? Opção é o que não falta para você estar conectado com a gente, ligadinho aqui na Nova Onda Limeira. Para começar, se você tem uma Alexa em casa, você pode falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que olha, vai ter uma programação bem legal aí durante as 24 horas para você nos acompanhar. Tem música, tem informação, tem quadros, tem horóscopo, tem dicas de novela, tem muita coisa legal aí rolando nessas 24 horas de programação. E aí você também pode conferir a gente, ó, ali no celular, na palma da mão. É só você baixar o aplicativo Radiosnet na lojinha do seu celular, seja ele iPhone ou Android, e dentro do Radiosnet é só você buscar por Nova Onda Limeira. E lá você vai também ouvir a gente nas 24 horas. No YouTube você pode ver a gente a cores e também ao vivo. É só seguir e se inscrever no nosso canal @Nova Onda Limeira. E nós, claro, também estamos no Instagram, @Nova Onda Limeira. Siga a gente. Continue acompanhando todos os nossos conteúdos e olha, de segunda a sábado eu estou com você também no Café Nova Onda. A gente acorda cedo, toma café juntinho e traz muita música e muita informação das 7 da manhã às 9 da manhã. Eu espero a sua companhia para a gente já começar o dia muito bem informado e claro, né, em alto estilo, em alto astral. Vamos agora, então, começar o assunto de hoje. A gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. Estamos no mês de agosto, um mês que trata da conscientização da violência contra as mulheres. E a Lei Maria da Penha, ela foi promulgada em 7 de agosto de 2006, faz agora 19 anos. Ela é uma forma de coibir a violência doméstica e a violência contra as mulheres. O mês de agosto também é chamado de Agosto Lilás para trazer essa conscientização da importância de se lutar contra a violência contra as mulheres. E olha, os dados são alarmantes. Em 2024 foram registrados 1.492 feminicídios, o que significa que foram 4 mortes de mulheres por dia. Números muito altos, muito preocupantes e que a gente precisa mudar essa realidade. Para a gente falar sobre esse assunto, trazer mais luz ainda a esse assunto, eu convidei a doutora Thaís Cremasco, advogada e cofundadora do coletivo Mulheres pela Justiça. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Onda Talks. Obrigada, Graziele, é um prazer conversar aqui no Onda Talks e como você falou, né, é um tema importante. A cada 6 horas uma mulher é morta no nosso país pelo fato de ser mulher e na maioria das vezes o crime acontece dentro da própria casa da mulher por alguém que dizia amar aquela mulher, né? E a gente tem que refletir como que a gente chegou nesse ponto. Será que a Lei Maria da Penha consegue mudar essa realidade? Será que falta punições? O que está acontecendo no mundo, no nosso país, para que a gente esteja nesse contexto? Então, é uma honra falar sobre esse tema, apesar de muitas vezes ser um tema dolorido para nós mulheres, mas é um tema que a gente precisa debater, pensar, porque eu acho que quem ficar com a gente aqui até o final vai começar a refletir, vai sair diferente dessa conversa, para que a gente comece a perceber dentro da nossa vida o que pode estar acontecendo para que a gente esteja com números tão horríveis de violência contra as mulheres. Então, obrigada pelo convite, é um prazer.
Doutora, então vamos começar do início. Vamos começar falando da Lei Maria da Penha, que completa 19 anos neste ano, 19 anos de existência, de promulgação, e que foi uma lei extremamente importante para poder coibir essa violência contra as mulheres. De que forma essa lei foi criada? O que é essa Lei Maria da Penha, doutora? Tá certo, é uma homenagem, né, à Maria da Penha, que é uma farmacêutica, uma mulher cearense, né, que sofreu 2 tentativas de feminicídio, né, aquela morte de uma mulher. E essa tentativa de feminicídio veio do próprio marido da Maria da Penha e que fez com que ela ficasse, então, paraplégica, né? O caso, ele ficou tramitando aqui no Brasil por 19 anos, sem nenhuma decisão definitiva, e o Brasil, esse caso foi levado, né? O Brasil foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado. Então, o Estado brasileiro foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por ter negligenciado o caso da Maria da Penha, por ter sido omisso, por ter tolerado a violência contra a mulher, e foi a primeira condenação internacional por violência doméstica. Então, essa condenação histórica fez e pressionou para que houvesse, então, a criação da Lei Maria da Penha, que atualmente é tido pela ONU, Organização das Nações Unidas, como uma das leis mais modernas do mundo ao combate de violência contra a mulher. E o que essa lei traz, doutora? O que ela diz nessa lei? Tá. Bom, primeiro, assim, a grande inovação da Lei Maria da Penha e o que torna ela tão especial, Grazi, é que a Lei Maria da Penha não coloca só a violência física como uma forma de violência. A lei traz 5 tipos de violência contra a mulher e quem estiver ouvindo aqui vai perceber que sim, já foi vítima de uma forma de violência e muitas vezes também para que os homens reflitam posturas que de repente a gente entende como natural, mas que é tida pela lei como violência doméstica. Então vamos lá, são 5 tipos de violência. A violência física, que todo mundo sabe o que é, um tapa, um empurrão, um puxão de cabelo, o arremesso de um objeto, isso tudo é violência física. Tem a questão da violência moral, que são violências que muitas vezes são perpetuadas através de palavras. Você não presta, você é uma vagabunda, isso tudo é violência moral. A mulher pode sim fazer um boletim de ocorrência quando houve algum tipo de violência como essa. A violência psicológica, que é aquele homem que discute, que descredibiliza a percepção da mulher sobre um determinado tema. Você é louca, né? Você não, isso que você está dizendo não aconteceu. Isso é uma forma de violência psicológica. A violência financeira, que é não só aquele homem impedir que a mulher tenha acesso às contas do casal, que a mulher tenha acesso, de repente, ao próprio salário. Uma outra forma de violência moral é aquele casal onde o homem esconde o que ele ganha, muitas vezes fingindo uma situação diferente do que é a situação que ele vive. E a violência sexual, Grazi, que eu ouso dizer que é a violência mais difícil para que as mulheres percebam. Muitas vezes a mulher sabe se ela é vítima de um estupro, mas a gente muitas vezes não percebe violências dentro do nosso relacionamento no cunho sexual. O homem que tenta controlar os meios de contracepção, aquele homem que tira o preservativo na hora da relação sexual sem o consentimento da mulher, aquele homem que fala para a mulher, olha, se você não fizer, eu vou fazer na rua. Tudo isso são formas de violência sexual contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha traz esses 5 tipos de violência contra a mulher, né? Ela também a necessidade de juizados especializados na questão da violência contra a mulher, cria a medida protetiva, proíbe penas alternativas de violência. Então, é uma lei muito moderna, muito ampla, que a gente tem muito que comemorar. Fez agora 19 anos, né? Então, apesar de termos números ainda muito alarmantes, é uma lei que merece toda a comemoração. Doutora, e nesse tempo todo, quando a lei começou, né, muito pouco se falava sobre violência contra as mulheres, né? É uma questão cultural ainda, doutora, ter essa violência contra as mulheres? Muito, Grazi. A gente fala muito sobre falta de lei, né? Fala, mas a lei não adianta nada, a medida protetiva é só um papel. Gente, a medida protetiva salva vidas. Olha que dado alarmante, apenas 3% das mulheres que morreram em 2024 tinham
a favor de si uma medida protetiva. Ou seja, nós mulheres ainda não buscamos o sistema de justiça, por medo, por vergonha, por descrédito da lei, mas é verdade esse elemento que você trouxe, Grazi, que as pessoas ainda não se reconhecem enquanto vítima. Você fala, poxa, a mulher não sabe. Não, a mulher não sabe. As mulheres só se percebem como vítima quando chegam na violência física, quando chegam numa ameaça, e às vezes já é tarde demais, né? Então, ainda estamos morrendo por não procurarmos a justiça, por não acreditarmos na justiça, mas obviamente que o motivo primeiro essa questão cultural de naturalização da violência. Achar que não vai acontecer nada, achar que homem é assim mesmo. Olha que interessante, 1 em cada 4 mulheres se percebem enquanto vítimas de violência em algum momento da vida. Mas eu acredito que esse número seja ainda muito subnotificado. O que os estudos demonstram, os estudos que buscam a questão de gênero, fala que apenas 10% das mulheres denunciam e reconhecem que estão em situações de violência. Então ainda vivemos um problema de educação, naturalização da violência muito grave no nosso país. Doutora, a falta de educação dos homens, né, ainda é um dos motivos, também contribui para essa violência contra as mulheres. Vai levar muito tempo ainda para a gente conseguir mudar essa realidade, doutora? Com certeza, demora tempo e vai ter que envolver a participação dos homens, né? Erra muito quem fala que o movimento feminista não gosta de homem, odeia homem, não quer que homem participe, não é verdade. Nós, mulheres feministas, a gente precisa do apoio da participação dos homens para virar esse jogo. A masculinidade tóxica, o machismo também são violências contra os homens. Os homens não se beneficiam dessa estrutura que pensa que homem não chora, que homem não pode falhar, que o homem tem que ser sempre forte. Então é muito verdade que nós precisamos também do apoio dos homens para que eles reconheçam essas atitudes, entendam que essas atitudes também não são favoráveis para a vida dele e junto com as mulheres queiram virar esse jogo. Mas como depende de uma mudança de cultura e de educação, isso pode ainda demorar algumas gerações. Mas eu luto e acredito por um dia a gente chegar num país onde a gente não morra mais pelo simples fato de ser mulher. Doutora, a senhora falou que muitas vezes a mulher demora para perceber que ela está sendo vítima de uma violência. Qual que é o primeiro sinal, doutora, que ela precisa ficar atenta e que isso pode ser um gatilho para algo pior? É muito interessante a sua pergunta, porque muitas mulheres, elas chegam nas entrevistas, tanto do coletivo do Mulheres pela Justiça, ou quando elas buscam apoio, né, dentro das delegacias, muitas vezes a mulher só percebe ser vítima quando chega numa situação de violência física, né? A gente ainda não percebe os primeiros sinais, porque a gente vive numa sociedade que normaliza, que naturaliza a violência contra os nossos corpos. Essa denúncia que o influenciador Felca fez, né, sobre a adultização, demonstra muito como nós, desde crianças, somos habituadas a não entender a violência contra os nossos corpos. Então, como que a gente percebe esses primeiros sinais? Muitas vezes são através de posturas, de palavras, daquele ciúmes excessivo, muitas vezes, daquele controle disfarçado de carinho, de cuidado e de amor, que muitas mulheres ainda percebem como uma forma mesmo de cuidado, né? Então, eu acho que o ciúmes é uma super bandeira vermelha, né, para que a mulher perceba que aquilo não é normal. A gente não pode se acostumar com esse tipo de controle, com esse tipo de desconfiança, e muitas vezes essa é uma coisa que você pode perceber, Graziela, nas suas amigas, no seu ciclo de amizade, muitas mulheres acham isso normal, e o ciúmes é sim uma bandeira vermelha e demonstra que aquela mulher está num relacionamento abusivo. E aí, a partir desse ciúmes excessivo, muita coisa pode se desencadear, né, doutora? Ah, com certeza. Por quê? Primeiro porque eu acho que a gente precisa começar a refletir se precisa ser excessivo, né? Por que a pessoa tem que tentar controlar a roupa que você usa, o jeito que você trabalha, com quem você pode falar?
qual que é a senha da sua rede social. Muitas vezes isso nem é visto como excessivo, mas já é uma forma de violência, né? Então esses pequenos sinais, essas microviolências, já é um alerta importante que aquela relação muitas vezes não é uma relação saudável, e ela vai escalando para o próximo nível, né? Então, eu vou trocar de roupa, porque senão ele vai reclamar. Eu vou parar de falar com determinada pessoa, porque senão isso vai me trazer um problema. Tudo isso são sinais importantes de que aquela mulher pode estar sendo ou está sendo controlada dentro daquela relação, né? Então, muitas vezes a mulher não vai denunciar esses primeiros sinais, ela vai introjetando, ela vai levando isso para sua rede de apoio, para suas amigas, para sua família, e muitas vezes as mulheres falam, não, mas isso é normal, mas ele é um ótimo companheiro, ele tem outras qualidades. Então, a normalização dessas pequenas violências é o que vai permitindo que as mulheres não denunciem nos primeiros sinais e vão se habituando com aquela violência. E uma outra coisa muito importante que eu não falei aqui é a questão do ciclo da violência, né? O abusador, ele não é só uma coisa, né? Muitas vezes aquele abusador, ele vai fazendo com que a vítima acredite que a culpa foi dela, que ele vai mudar, que ele vai ser diferente, que ele está fazendo isso pro bem dela. Então isso vai confundindo a percepção das mulheres, e muitas vezes a gente vai aceitando aquilo como algo normal. Eu já ia entrar exatamente nessa fase do ciclo da violência. Tem um ponto de partida, que é esse que a gente tá falando, que são os primeiros sinais, mas tudo isso vai desencadeando outras coisas, né, doutora? Vamos exemplificar para a mulher que está nos ouvindo qual que é esse ciclo de violência? Bom, o ciclo da violência, ele começa, primeiro que todo relacionamento, Graziele, ele começa na lua de mel, né? Ninguém vai se relacionar com um homem que é agressivo no primeiro dia. Então sempre começa com o amor, com carinho, com cuidado. Aquele homem que cuida da mulher, que gosta de tratar a mulher bem, né? Esse príncipe encantado que muitas mulheres procuram dentro de uma sociedade que romantiza as relações familiares, o amor romântico como algo importante na vida de uma mulher, né? A gente sabe que muitas vezes o papel mais importante da mulher, a maternidade, então muitas mulheres buscam esse relacionamento. Então começa com a lua de mel. Essa lua de mel vai trazendo tensões, né? Não gostei que você fez tal coisa, por que você falou com fulano, por que você foi trabalhar com ciclano. Então isso vai tendo uma tensão. Essa tensão vai desencadeando muitas vezes na culpabilização da mulher, no questionamento sobre determinadas posturas, na culpabilização da mulher, né? Por que você faz isso? Você que me fez eu me sentir assim, você que tem uma postura equivocada. A mulher pode querer questionar aquilo vai desencadeando para violências verbais, e daí desencadeando para violências físicas, e a mulher precisa entender que a culpa nunca é dela. A responsabilidade de ser vítima de uma violência nunca é dela. E veja que absurdo. A gente viveu há semanas atrás aquele caso da mulher que foi vítima de 60 socos no elevador. E o que as pessoas disseram? Mas por que ela estava com um cara desse? Tem que ver o outro lado da história. Qual o outro lado da história? O que justificaria alguém fazer tamanha violência? Então a gente precisa entender que a culpa nunca é da vítima e que as mulheres jamais, né, estão numa relação abusiva porque elas querem estar numa relação abusiva. Às vezes essa dinâmica do ciclo da violência vai fazendo com que a mulher ela esteja nesse relacionamento abusivo sem perceber, entre nesse ciclo da violência e tenha dificuldade de sair muitas vezes por dependência emocional, por dependência financeira, pela romantização, e às vezes ela percebe tarde demais. É como se fosse um emaranhado, né, doutora? A mulher vai entrando num emaranhado e aí fica até difícil dela identificar se realmente está sendo vítima de uma violência ou não, né, doutora? Com certeza, Grazi, é muito interessante o que você fala, porque de repente a pessoa vai estar ouvindo aqui e vai dizer, poxa, mas
Como que a Ana Hickman não sabe que ela está sendo violentada? Como que uma Cíntia Chagas não sabe que está sendo violentada? Uma Shakira, né? Todas essas mulheres super poderosas foram vítimas de violência, né? Eu falo que a traição também é uma forma de violência. Então, não é verdade que nós, mulheres, a gente está preparada para reconhecer a violência. Não é verdade que a violência só acontece com mulheres baixa renda, que dependem financeiramente de homens. Todas as mulheres, a violência contra a mulher, Grazi, ela é democrática, ela atinge todas as camadas de mulheres, desde a mulher com dinheiro até a mulher dependente financeira, a mulher CEO poderosa, trabalhadora, a mulher dependente no trabalho do homem. Então, ela é democrática no sentido que ela atinge uma gama muito, muito variada de mulheres, né? Eu ouso dizer que todas as mulheres que vivem na nossa geração de mulheres aqui no nosso país vão, em algum momento da sua vida, sofrer uma das 5 formas de violência que a Lei Maria da Penha trata nessa legislação. Então, eu acho que a gente precisa estar cada vez mais atentas a essas formas de violência, não só para reconhecer na nossa própria vida, mas para ser um suporte para outras mulheres, para não normalizar atitudes que são absolutamente anormais e que a gente não pode aceitar nas nossas vidas. Ô, doutora, e esse ciclo que a gente estava falando, ele começa muito bem, vai para uma violência verbal, algo psicológico que a mulher às vezes nem nota, pode ir para uma violência física. Só que isso pode voltar para a lua de mel, não pode, doutora? Exatamente. Quando a gente fala desse ciclo, nós estamos justamente dizendo que não é uma coisa só que acontece dentro dos relacionamentos. E às vezes, enquanto sociedade, a gente acaba julgando. Ah, mas a mulher vai lá, ela sempre volta, ela perdoa. Daí viraliza aquele caso das mulheres que denunciaram uma violência, daí pediram para tirar o boletim de ocorrência. Isso é uma coisa muito importante. Uma vez que a mulher faz a denúncia, ela não pode tirar a denúncia. Então é mentira essa história que falam, a mulher vai lá e perdoa o agressor e tira a denúncia. Não vai tirar a denúncia. Tecnicamente não se tira a denúncia. A denúncia vai continuar. O agressor vai ser punido, ela pode até voltar com o agressor, mas ele vai ter a responsabilidade criminal sobre a violência que aconteceu. E o que a gente tem que fazer enquanto sociedade, ao invés de julgar aquela mulher e dizer, a mulher sempre perdoa, é a gente tentar buscar uma rede de apoio para que a mulher perceba que essa vida num relacionamento abusivo não é boa para ninguém, não é boa para a mulher, não é boa para o homem e, em especial, não é boa também para os filhos dessa violência, né, que vão entender e naturalizar aquela forma de relacionamento como possível. Então, a gente precisa entender, enquanto sociedade, que a questão da violência contra a mulher não é uma questão entre marido e mulher, mas sim uma questão de direitos humanos e que todas nós temos que proteger as vítimas, porque é uma forma de proteção da própria humanidade. Doutora, quais os desafios que a Lei Maria da Penha ainda precisa enfrentar 19 anos depois que ela foi criada? Muito interessante quando a gente fala sobre os desafios, porque a ideia parece assim, poxa, mas você está falando aí que é a lei mais moderna do mundo de combate à violência, mas a gente ainda está morrendo a cada 6 horas, né? Tem 2 coisas que explicam esse fenômeno, que é, primeiro, a falta de aplicação efetiva da lei. Né? Então, a gente ainda precisa de mecanismos para que a lei de fato seja aplicada, não só pelo aumento da denúncia, mas também as ferramentas, as delegacias têm que funcionar. Todas as cidades têm que ter delegacia da mulher, tem que ter vara especializada de combate à violência contra a mulher. Existe uma lei específica desde 2023 que fala sobre violência de gênero, aplicação dos protocolos de lei, tudo isso tem que funcionar. Né? E como que isso funciona? Não é só através de política pública, é também mudança cultural, são políticas que envolvem a percepção desde os primeiros sinais. Doutora, hoje, a mulher que sofre uma violência doméstica, quando ela procura uma delegacia e esse homem, então, ele é investigado, quais são as punições que esse homem pode receber, doutora, por cometer essa violência contra a mulher?
É muito importante porque as punições, a gente sabe que o feminicídio, né, que é o homem que chega a matar a mulher, ele é o crime que é punido com a maior severidade do sistema penal, né? Ele vai começar com 20 anos de reclusão, não vai ter direito à progressão de regime. Então, a lei, ela tem uma punição muito intensa para quem comete, por exemplo, o feminicídio. Mas a violência psicológica, moral, financeira, toda a violência sexual, ela também vai ter a pena de reclusão, a pessoa vai poder ser presa, porque como que começa? Primeiro a mulher leva isso para a delegacia, ela faz o boletim online ou ela vai até uma delegacia e ela relata aquilo para as autoridades policiais. Em 48 horas, o juiz vai determinar uma medida protetiva, afastando o agressor da vítima. Se o agressor descumprir aquela medida protetiva, ele vai poder ser preso ou usar a tornozeleira ou ter a prisão domiciliar, mas ele vai ser preso pelo descumprimento, ainda que seja um descumprimento verbal. Então, existe todo um sistema para punir. A questão é que muitas vezes, ou por falta de denúncia, ou porque a gente não reconhece, esses crimes sequer são levados para a delegacia. E muitas vezes também as delegacias não têm estrutura. Mas é importante deixar muito claro que a lei deixa esses 5 tipos de violência como punições. Não só punições de afastamento, mas também de reclusão. Esses homens podem ser presos pelas violências que cometeram contra as mulheres. Ô, doutora, e a mulher pode falar assim para a polícia, eu não quero uma medida protetiva? Ela pode falar que ela não quer medida protetiva, mas as autoridades policiais, elas têm obrigação de mostrar para a mulher a importância e aplicar o afastamento do agressor do lar. Olha que complexa a sua pergunta. Você sabe que aqui, na região do interior do estado de São Paulo, existem inúmeras leis, até leis estaduais, que obrigam os estabelecimentos a proteger mulheres vítimas de violência. Então, veja, se uma mulher está num barzinho e ela está sendo agredida verbalmente e alguém faz uma denúncia e aquela mulher fala, não, obrigada, eu não quero que a polícia venha, nós, enquanto sociedade, nós temos obrigação de reportar. Condomínios, mesma coisa, obrigação de reportar se você está presenciando, ouvindo, escutando uma situação de violência contra a mulher. A vítima, ela pode chegar na delegacia, ela pode dizer, eu não quero a protetiva, eu vou continuar morando com o agressor, mas as autoridades policiais têm obrigação de acompanhar o caso. Então, existe sim o desejo, pode existir o desejo da mulher em não denunciar, mas nós, enquanto sociedade e o Estado, enquanto protetor da mulher, tem obrigação de acompanhar o caso. É complexo, mas a lei é bastante clara nesse sentido. Inclusive, falando sobre isso, existe o protocolo Não é Não, né, doutora? O que é esse protocolo Não é Não? O protocolo Não é Não, ele foi inspirado num protocolo espanhol do Não se cale, né, trazendo essa ideia que a mulher, ela tem que ter o respeito, né, ouvido a vontade dela de se afastar do agressor. Esse protocolo, ele vai para os campos de futebol, o protocolo é aplicado dentro dos bares e estabelecimentos, ele fala uma série de medidas para proteger as mulheres de violência dentro da sociedade, para além das suas casas, né, eu trouxe muito essa questão da Lei Maria da Penha, dentro da casa, mas o protocolo Não se cale, o protocolo Não é Não, ele é bem voltado para as mulheres nos espaços públicos, trazendo essa ideia que a proteção da mulher não é simplesmente uma responsabilidade da própria mulher, mas sim um emaranhado, uma rede de apoio social para que nós, mulheres, estejamos protegidas. Então, ele vai falar sobre iluminação, ele vai falar sobre formas de denúncia, ele vai falar como que a gente deve fazer quando as mulheres não querem ser ajudadas. Então, é muito interessante o protocolo e a gente precisa nos unir enquanto sociedade para que esse tipo de legislação, de protocolo saia do papel, né? Para que de fato a gente, enquanto sociedade, entenda a importância de combater a violência contra a mulher, não fazendo só com que a vítima tenha que denunciar, mas que toda a sociedade esteja pronta para ajudar aquela mulher numa situação de violência.
E assim como o protocolo Não é Não, também tem o protocolo Não Se Cale nos estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares, e que um simples sinal pode identificar que a mulher tá sofrendo uma violência, não é, doutora? Sim, existe até legislações, né, obrigando os estabelecimentos a falar sobre essas legislações, né, demonstrando dentro do banheiro feminino, fazendo treinamento para que os garçons entendam, né, o que é a violência contra a mulher e como ajudar uma mulher vítima de uma situação de violência e de vulnerabilidade nos espaços sociais. Então, esses protocolos, essas legislações, elas precisam ser faladas, elas precisam ser levadas à população para que as mulheres se percebam e saibam pedir ajuda e que quando ela peça ajuda, a sociedade esteja preparada, né? Muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu não vou conseguir chegar e falar com a vítima, eu não... Bom, tudo bem, você pode conseguir não fazer uma interferência direta, mas você pode ligar, você pode chamar um segurança, você pode filmar aquela situação e entregar para a vítima aquela prova. O que não pode, Grazi, é se calar. O que não pode, o que esses protocolos falam pra gente? O que nós não podemos é nos omitir da ajuda. Ah, vou fingir que eu não tô vendo porque isso é um problema dele. Isso não pode, isso é uma omissão, inclusive uma forma de... É um crime você se omitir quando você está vendo que uma mulher precisa de ajuda e você simplesmente resolve se calar, resolve não ajudar, entendendo que o problema é só da vítima. E tudo isso, doutora, todas essas leis e esses protocolos também vêm para quebrar uma daquelas frases, um daqueles ditados que se falava há muito tempo, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete, né, doutora? A Lei Maria da Penha justamente mostrou pra gente que a gente quebrou esse paradigma. É uma obrigação legal que toda a sociedade se envolva no combate à violência contra a mulher, porque isso já é visto como uma violência contra os direitos humanos. Então, a gente precisa proteger as mulheres do nosso país. Enquanto sociedade, não existe mais espaço para pensar nessa antiga frase de que vida de marido e mulher não se mete a colher. Nós temos sim que meter a colher, nós temos que ajudar não só as mulheres, mas a sociedade se libertar dessa forma de violência. E, doutora, esses protocolos, a lei, tem ajudado e tem diminuído os casos de agressão? A gente percebe, às vezes, que tem aumentado, né? Que parece que aumentaram os números. Mas aumentaram os números ou aumentaram as denúncias? Qual que é a sua opinião, doutora? As duas coisas. Eu acredito que as denúncias, elas... obviamente, quando as coisas não eram criminalizadas, né, não tem número para você falar, eu acho que as mulheres vêm denunciando cada vez mais, isso é muito claro. Por quê? Porque a gente está pondo luz, né? A gente está ensinando as pessoas a reconhecer, a gente está falando sobre o tema na imprensa, nas redes sociais. Então, é verdade que as pessoas estão denunciando mais, isso é inegável, mas existe, Grazi, uma jornalista estadunidense, ela chama Suzy Falou, e ela estudou fortemente o que acontece nesses movimentos de violência contra a mulher. E ela nomeou um fenômeno muito interessante ao longo da história que chama backlash, que é esse fenômeno de que quando as mulheres denunciam mais, muitas vezes o machismo, ele vem como uma onda de tentar silenciar essas denúncias e os crimes aumentam mais. Ficou muito claro nesse caso do elevador, aconteceu o caso do elevador, uma semana depois, um outro caso no elevador. Então, infelizmente, a gente sabe que existe também um movimento de revolta quando as mulheres resolvem se impor contra a violência. Então, tem as duas coisas, tem um aumento da violência e tem um aumento das denúncias também. E como combater esse movimento? Porque se a gente tem um aumento de denúncias e esse aumento de machismo que quer diminuir essas denúncias, como que a gente faz para combater e equilibrar essa balança, doutora? Com certeza é através
de não baixar a cabeça, né? Quando vem esses movimentos masculinistas, os movimentos do Red Pill, os movimentos romantizando aquela mulher dona de casa, submissa, é sobre isso que a gente precisa combater. É justamente combater essa ideia de que o movimento feminista pode retroceder. Doutora, como equilibrar então, já que a gente está tendo um número de denúncias e às vezes os homens criam esse movimento para tentar diminuir essas denúncias, diminuir essas violências. Como que a gente pode fazer, doutora, para poder equilibrar essa situação? Com novas estratégias e sabendo que a gente não vai retroceder nessa luta do combate à violência contra a mulher. Quando a gente percebe o aumento dessa romantização das mulheres tradicionais, aquela ideia de que os movimentos do Red Pill, movimentos masculinistas, essa ideia que a mulher tem que ser submissa, essa volta ao passado, tudo isso é uma forma de tentar silenciar esse movimento que busca a libertação das mulheres das formas de violência, né? Com certeza, Grazi, você já ouviu aquela frase, no tempo da minha avó ninguém se separava, os casamentos duravam décadas e décadas, mas a que custo? Ao custo do silenciamento das mulheres. Então, vão se criando novas estratégias para que as mulheres voltem à submissão. Então, existe, claro, a estratégia de violência física, mas também existem estratégias de violências morais, psicológicas, virtuais, né, sobre a libertação de nós mulheres. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está, enquanto mulheres que buscam essa emancipação, essa liberdade, esse direito à vida, também buscando novas formas de se impor, né? Nós queremos igualdades salariais, nós queremos ter direito à vida, nós queremos ter direito aos nossos corpos, à liberdade. Então, o feminismo não é um movimento que busca oprimir ou brigar contra os homens, é um movimento que busca a libertação feminina e isso não vai retroceder. Então, como que a gente vai buscar? Através também de ferramentas virtuais, ferramentas de luta, ferramentas de educação para mostrar que nós mulheres temos direito de viver de forma livre. Doutora, e aí nessa busca, nessas novas estratégias, o que a gente precisaria colocar para a gente conseguir mudar essa realidade? Porque é uma realidade ainda muito dolorida para nós mulheres, de que qualquer coisa a gente acaba sendo vítima de uma violência. E muitas das vezes essa violência vai para a forma mais grave, que é o feminicídio. Como que a gente pode criar quais estratégias seriam essas para a gente tentar mudar essa realidade? Olha, eu vou começar, Grazi, por uma coisa que eu tenho gostado de pensar muito, que é sobre a regularização das redes. Eu acredito que nós precisamos, enquanto sociedade, olhar a importância de que as redes sociais, que os algoritmos não sejam um perpetuador de violência contra as mulheres. A gente sabe que as redes sociais, elas vêm criando muitas formas de misoginia virtual contra nós mulheres. E quando a gente, através de uma ferramenta eletrônica, a gente proíbe a manutenção e a perpetuação dessas violências, esse pode ser um sinal moderno, novo e muito libertador para nós mulheres. E depois dessa questão, dessa regulamentação das redes, isso pode começar a provocar o debate dentro das instituições, as escolas, né? A gente sabe que no mundo existe educação anti-misoginia. O que é a misoginia? Esse ódio das mulheres, né? Piadinhas machistas, comentários machistas, tudo isso é visto ao redor do mundo como uma forma de combate à violência contra a mulher que tem que ser ensinado nas escolas. Então, as redes sociais, a educação anti-misoginia nas escolas, legislações a gente tem bastante, agora a gente precisa começar a aplicar isso na prática. Empresas, como que a gente mostra nas empresas o que é o assédio e a violência contra a mulher? Então, seria uma rede de vários lugares onde a sociedade vai começar a se irmanar, a se juntar nesse combate à violência contra a mulher. Não é uma vertente só, mas são vertentes: escola, trabalho, rede social, família, igrejas, instituições, toda a sociedade voltada no combate à não normalização da violência contra a mulher. É um trabalho árduo, mas eu acredito que a gente, enquanto sociedade, será capaz de virar essa chave.
E a conscientização da própria mulher também é importante para ela poder ter essa força, não é, doutora? Sim, com certeza, ter essa força, conseguir identificar, conseguir trazer outras mulheres para o nosso lado, né? Entender que o movimento feminista não é um movimento de mulheres que odeiam homens, de mulheres que são amarguradas, né? Mas sim de mulheres que querem viver. Estamos com um índice histórico de violência sexual contra as mulheres, marcando um estupro a cada 6 minutos no nosso país. Né? Então, quando a gente fala sobre o direito da mulher, é o nosso direito de viver. Somos o 3º país que mais mata mulher no mundo. Então, a gente está tentando lutar pela nossa sobrevivência. A Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho trouxe o alarmante dado, Grazi, que vamos precisar de 300 anos para ter igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, assim, a gente está vivendo num mundo que precisa estar atento a esse desejo de igualdade, a esse desejo de liberdade, a esse desejo de que a gente tenha uma vida melhor para mulheres e meninas e também para os homens. Lembrando que toda essa violência também é impactante na vida dos homens. Então, enquanto sociedade, a gente precisa continuar caminhando. O doutor, e é engraçado que às vezes a gente olha a notícia na televisão e fala assim, isso nunca vai acontecer comigo. Só que a violência, ela está muito mais próxima do que a gente imagina, não é, doutora? Eu costumo dizer que isso já está acontecendo contigo e que talvez você não esteja percebendo. Eu gosto muito desse conceito de provocar mulheres e dizer assim, quais foram as violências que você já sofreu, que você sofre como mulher? Se a sua resposta, Grazi, for nenhuma, eu te peço para que você revisite a sua vida com carinho. Porque às vezes eu pergunto para as mulheres sobre a questão da violência, elas falam, eu nunca sofri violência. Eu falo, você nunca, por exemplo, foi violentada no transporte público? Quantas mulheres não enxergam situações de violência, de machismo e de misoginia? Mas elas estão vivenciando, elas apenas não sabem reconhecer. Então, eu acho que é muito complexo e é um tema que a gente precisa refletir para que a gente perceba que, às vezes, aquele mal-estar, aquele pensamento que não deixa a gente dormir à noite, aquele problema de saúde mental, aquela depressão, muitas vezes é resultado de uma violência que a gente foi naturalizando e que está adoecendo os nossos corpos, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. Eu até cheguei a ouvir algumas vezes, doutora, a seguinte frase, não se pode nem paquerar mais, porque a mulher pode entender que eu estou assediando ela. Como que separa isso, doutora? Que bom que você trouxe essa reflexão, porque isso é muito verdade. Você sabe que os metrôs em Londres, eles têm placas de que você não deve fazer conexão visual fixa com as outras pessoas. E olha o que é uma sociedade governada, uma sociedade onde o feminismo já avançou. Né? Por que nós, mulheres, a gente precisa se submeter a estar no espaço público com alguém te encarando? Por que nós, mulheres, a gente precisa se submeter a trabalhar com um homem elogiando a nossa calça, a nossa aparência e a nossa roupa? Grazi, na maioria dos países desenvolvidos, isso é anormal. Você não deve paquerar uma pessoa se a pessoa não te deu um sinal de que aquilo seria, de que aquilo seria permitido. A gente precisa parar de normalizar. Eu não posso paquerar. Não, você não pode. Você não pode, você não deve, né? As pessoas, elas vão elas vão conversar, elas vão paquerar, se isso for uma... Eu nem gosto, Grazi, da frase não é não. Se não é sim, você não deve buscar. Se o sim não é claro, você não deve ultrapassar o sinal. Por quê? Porque a gente vive num país que mata uma mulher a cada 6 horas. A gente vive num país que estupra uma mulher a cada 6 minutos. Então, meu amigo, guarde o seu desejo de paquera e espere que tenha um sinal de que aquilo é possível. E existem ambientes que é proibido. O ambiente de trabalho não é um ambiente de paquerar mulher.
O ambiente na rua, nós mulheres a gente vive com medo, a gente sai para trabalhar e não sabe se vai voltar, se a gente vai ser assediada num transporte público. Então guarde sua paquera para você. Se você está achando chato, muda de país, porque aqui a lei é muito clara. Nós, mulheres, temos o direito de denunciar qualquer tipo de importunação sexual, que pode ser através de olhar, pode ser através de gestos, pode ser através de palavras. Então, na dúvida, guarda sua paquera para você. A gente não precisa disso. E, doutora, e qual que é o ponto que a mulher deve procurar a polícia e falar assim: estou sendo importunada, estou sendo vítima de uma violência doméstica, estou sendo vítima de uma violência contra mim? Eu até coloquei 3 exemplos e 3 formas de crime: a violência contra a mulher, a violência doméstica e a importunação. Quando que a gente deve procurar a polícia e fazer essa denúncia, doutora? Grazi, eu falo que a mulher, ela tem um sentimento dentro de si desse incômodo. Então, aquela mulher que voltou do trabalho e ficou pensando sobre aquilo, aquele mal-estar, aquele arrepio que a mulher sente e que muitas vezes a naturalização da violência nos silencia. Ah, mas é assim mesmo, foi só um elogio, foi só uma brincadeira. Eu acho que a gente precisa aprender a ouvir a nossa intuição, que foi secularmente silenciada. Pode parecer muito romântico, mas toda mulher que está me ouvindo aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Essa intuição que vem dentro de todas nós, que nos fala silenciosamente de que aquilo não está certo. Então, eu acredito que a gente sabe desse desconforto que está dentro de cada uma de nós quando a gente é desrespeitada, quando a gente é violentada, e a gente muitas vezes ela é condicionada a duvidar dessa voz interior. Mas a mulher sempre sabe quando ela está lá no fundo sendo de alguma forma violentada ou assediada ou desrespeitada, seja no ambiente público, seja no ambiente de trabalho, seja dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes a gente vai precisar de um marcador externo, né? Aquele filho, né? Quantas mulheres, Grazi, elas não procuram um serviço de proteção dizendo: olha, o meu filho aprendeu na escola que isso que eu estou vivenciando é errado. Mas no fundo, se a mulher silencia, ela sabe que aquilo lá não é correto. Doutora, a senhora falou no ponto filhos, e eu vou até fazer uma outra pergunta em relação a isso. A violência contra a mulher e a violência doméstica é só de marido, mulher, namorado, namorada, ou envolve também a questão de o filho está me agredindo, o neto está me agredindo? Isso envolve também, doutora? Sim, todo o ambiente familiar, né, para além do ambiente doméstico, ele é visto através da Lei Maria da Penha. Então, uma mãe, ela pode pedir uma medida protetiva contra o seu próprio filho, contra o pai, contra qualquer homem que viva naquele ambiente doméstico e familiar com ela. Então, a Lei Maria da Penha se aplica também para essas relações familiares e domésticas, para além da relação amorosa entre marido e mulher. E lembrando também que a Lei Maria da Penha se aplica a mulheres trans, né, e também a casais homoafetivos entre 2 mulheres. Então, tudo isso tem uma aplicação da Lei Maria da Penha. Muito interessante até a gente tocar nesse ponto, que às vezes a mulher sofre uma violência psicológica pelo próprio filho e fala assim: ah, não, tadinho, tá nervoso, né, doutora? Sim, e Grazi, não sei se você já ouviu os machos, né, aqueles homens que eu chamo de macho porque são aqueles homens que odeiam mulheres, mas eu acho que você já deve ter ouvido alguns homens falar: ah, mas a lei, por que não tem a Lei João da Penha? O homem também precisa ser protegido. E eu queria também dizer aqui, gente, que tudo que tem na Lei Maria da Penha existe no Código Penal. Então, os homens, toda a proteção que existe da Maria da Penha, até a medida protetiva, afastamento, tudo existe para o homem também, né? E está no Código Penal. Só que só existe uma proteção especial para a mulher porque, no fim das contas, quem está morrendo somos nós.
né? Somos nós mulheres que somos mortas através das mãos dos nossos próprios maridos, companheiros e pessoas que vivem na nossa família. Então, mas é importante dizer que tudo que está na Lei Maria da Penha também está no Código Penal e também protege os homens. Então, é verdade que muitas vezes nós somos as maiores vítimas, até por causa desse pensamento que você falou, Grazi, porque a gente é tão condicionada enquanto mulher a amar a nossa família, a amar o casamento, a amar os homens, que a mulher se coloca como última nessa fila. Então ela fala, eu vou continuar no casamento porque eu não quero denunciar o meu agressor porque ele é um bom pai, porque ele é um bom marido. Gente, quem é o bom pai? Quem é o bom marido? Que bate na mulher, que desrespeita a mulher. Sabe, eu ouço muitas mulheres falando, ele é um bom pai e o cara não tá pagando pensão. Então, assim, a gente ainda, enquanto mulher, a gente tem um elastecimento, né, dessa criação do que é um bom homem. Um bom pai não bate na mulher. Um bom pai, um bom trabalhador, um bom vizinho não bate na mulher. Então a gente precisa começar também a tirar a romantização do que a gente enxerga como um bom homem dentro dessa sociedade que violenta tanto as mulheres. Doutora, muito interessante. A gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, mas antes da gente encerrar, a gente ainda tem muito assunto pela frente. E eu queria que a senhora me contasse o que é esse coletivo Mulheres por Justiça. Qual que é a função dele? Qual que é a importância desse coletivo, doutora? Esse coletivo, ele começou no âmbito da Justiça do Trabalho, né, que foram juízas, advogadas, mulheres que trabalhavam no sistema de justiça, olhando para as questões das violações de mulheres dentro do ambiente laboral, assédio sexual, assédio moral no ambiente de trabalho. Então, a gente começou a pensar sobre esse assunto e perceber que, muito embora as mulheres fossem muito vítimas no ambiente de trabalho, poucas mulheres levavam isso para o Poder Judiciário. Então foi pensando nesse silenciamento, nessa falta de denúncia, que mulheres do sistema de justiça se uniram para tentar encorajar mulheres vítimas de violência. E qual que era o nosso propósito? Fazer com que as mulheres acreditassem que, se elas buscassem a lei, elas seriam atendidas. E de verdade, a gente nunca, nesses 7 anos, a gente nunca atendeu uma mulher que buscou o sistema de justiça e que terminou como vítima de feminicídio. Ou seja, a gente continua acreditando que a mulher que buscar a ajuda da justiça não vai ser morta. Esse é o lema do que a gente acredita. A gente acredita que a justiça e a lei pode ser o canal fundamental para virar esse jogo de feminicídio no nosso país. Então foi assim que a gente começou, é por isso que a gente luta, né, por acreditar que, se a mulher buscar o sistema de justiça, ela vai ser atendida e ela vai ser protegida dentro do sistema de justiça. Essa rede que existe, doutora, seja no sistema de justiça ou seja em outras instituições, que traz um apoio para a mulher, é de fundamental importância, não é? Com certeza, porque uma das coisas que o agressor mais fala, Grazi, com certeza vocês já ouviram isso, é dizer, olha, tudo bem, você pode me denunciar, mas não vai acontecer nada comigo, eu vou sair pela porta da frente. Esse discurso, ele cola com muita força naquela mulher que já está com medo de denunciar. Então, o que a gente precisa fazer? A virada de jogo vai ser justamente quando nós, mulheres, passarmos a acreditar que a gente vai ser protegida pela lei. E a gente começar a ignorar essa voz do homem de dizer assim, olha, você pode denunciar que não vai acontecer nada comigo. A gente tem que estar forte, acreditando que a nossa proteção vem sim através da justiça e que o agressor não vai sair pela porta da frente da cadeia. Doutora, então a gente está terminando aqui o nosso tempo. Eu quero que vamos falar agora de como que a mulher deve procurar a justiça e de como a mulher deve fazer essa denúncia. Quais são as formas hoje, doutora, para fazer essa denúncia e conseguir essa liberdade de viver, doutora?
Com certeza, o primeiro passo de denúncia é buscar uma delegacia, que pode ser uma delegacia da mulher, para aquelas cidades que têm delegacia da mulher, ou qualquer delegacia, e fazer o pedido do boletim de ocorrência, né, narrando os fatos que aconteceu, contando para a autoridade policial e pedindo o afastamento, pedindo a medida protetiva contra esse agressor. Esse é o primeiro passo. Depois disso, a mulher tem 6 meses para representar esse boletim de ocorrência, para que ele responda pelos crimes que cometeu. E depois ela vai poder entrar com uma ação não só criminal, mas também uma ação civil, pedindo para que esse agressor pague uma indenização pelas violências que ele cometeu na vida daquela mulher. Então, sempre começa dentro das delegacias com a denúncia da violência e depois a justiça como um todo para proteger aquela vítima não só criminalmente, mas financeiramente, civilmente. Então, depois da delegacia, sempre procurar uma advogada e um serviço de saúde, né? Porque a gente sabe que sim, a violência contra a mulher também traz um impacto na vida psicológica da vítima. E doutora, tem cidades que inclusive oferecem uma forma da mulher sair de casa, sair do lar, deixar aquele ambiente de agressão, não tem? Com certeza, tem muitas cidades no interior do estado de São Paulo que tem a patrulha da Lei Maria da Penha, que acompanha mulheres de casa para o trabalho, para que elas estejam seguras. Tem as casas-abrigo, que são casas onde essas mulheres podem pernoitar com os seus filhos, para aquela mulher que não tem para onde ir, mas a gente sabe que o direito é a mulher permanecer na casa. Mas se é uma situação de muita violência, onde ela não pode mais permanecer na casa por medo, vão existir essas casas-abrigo e que recebem mulheres, inclusive, da região para cidades que não têm. Então, existem as casas-abrigos, existem hotéis, né, que são hotéis amigos da mulher, que recebem essas mulheres vítimas de violência quando estão fugindo de uma situação de vulnerabilidade extrema. Aqui em Campinas tem a Casa da Mulher Campineira, que também recebe mulheres da região para essa ajuda, né, não só psicológica, como jurídica. Então existe uma rede de apoio, a depender de cada cidade, que vai trazer esse suporte para as mulheres que são vítimas de violência. E também outro dispositivo muito importante são os dispositivos antipânico. Queria também que a senhora falasse sobre a importância desses dispositivos, viu, doutora? Sim, é muito importante que a mulher tenha baixado no seu celular, e a delegacia também informa isso. Toda mulher que faz o boletim de ocorrência, no final do boletim de ocorrência tem um texto padrão falando sobre esses dispositivos que cada cidade tem, né? Quais são, sempre vai ter um texto padrão da delegacia demonstrando quais são a rede de apoio que aquela cidade possui. Então tem o botão de pânico, né? Que é um dispositivo que a mulher pode baixar no seu celular, que rápido, ele fica escondido, então não vai estar escrito lá, botão de pânico Maria da Penha, ele vai estar escondido dentro do celular da mulher e ela consegue rapidamente chamar a polícia num caso de violência. Mas o que a gente pede, Grazi, é que as mulheres denunciem antes de chegar nesse sinal. Toda a violência, ela dá sinais, é uma escalada, e a mulher precisa, antes de chegar nesse último degrau, já denunciar e já sair desse relacionamento abusivo. E quem ver uma violência contra a mulher, não se cale, por favor. Pode fazer, inclusive, uma denúncia anônima pelo telefone 190 da Polícia Militar ou também pelo telefone 180. Esse dispositivo que a gente estava falando tem em Campinas, no SOS Gama, tem em Limeira também um botão antipânico. Outras cidades também já têm adotado esse dispositivo que ajuda a mulher a se conectar rapidamente com a guarda municipal caso esteja em um momento de pânico. Doutora, além de tudo isso, também é importantíssimo a gente alertar as mulheres, denunciar sempre, né, doutora? Sem dúvida, denunciar sempre. Não adianta falar que, mas o sistema pode falhar, mas a lei, a gente precisa entender que a denúncia é a única forma de sobrevivência numa situação de violência. A única chance que aquela mulher tem
para sair de um relacionamento abusivo é através da denúncia. A falta de denúncia é o que vulnerabiliza ainda mais as vítimas de violência doméstica. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, você mesma pode fazer a denúncia para aquela pessoa, né? Não só na delegacia, mas também na delegacia online, e a gente de alguma forma virar esse jogo da violência contra a mulher. Doutora Thaís Cremasco, advogada, cofundadora do coletivo Mulheres pela Justiça, muito obrigada por ter participado aqui com a gente no Onda Talks e trazido tantas informações e tantas reflexões importantes para a gente tentar mudar essa consciência a respeito da violência contra a mulher. Obrigada mesmo, viu, doutora? Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com você aqui no Onda Talks, lembrando que se hoje, Grazi, nós pudemos estar aqui, eu e você, foi porque mulheres antes de nós lutaram para que a gente pudesse ocupar esse espaço. Né? Nós mulheres durante décadas não tivemos as nossas vozes ouvidas, não poderíamos trabalhar, e através da luta dessas mulheres a gente pôde ocupar o espaço que a gente ocupa hoje. E aí fica a reflexão, qual é o espaço que a gente vai deixar para as meninas que vão vir depois de nós? Então é para isso que eu tô aqui, né? Eu agradeço o convite para a gente falar sobre um tema que eu acredito que vai mudar a vida de muitas mulheres e meninas. Então, muito obrigada pelo convite, um beijo a todas que ficaram até aqui. Obrigada mais uma vez, doutora, você que está nos acompanhando aqui no Onda Talks, obrigada pela sua companhia. Eu volto a reforçar, não tenha medo, se você está passando por uma violência, procure a polícia militar, procure uma delegacia de defesa da mulher e denuncie. Telefone 190, telefone também 180 para fazer denúncias anônimas. Denuncie, não se cale. Obrigada pela sua companhia. O Onda Talks volta na semana que vem. Até mais.